Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba, Canal 2. Estou aqui hoje para falar desse nosso São Paulo Futebol Clube, um time que ele tem flertado com bons jogos e com péssimos jogos. Um time que tem uma alternância de resultados muito boa e aí pega resultados péssimos, assim, desfavoráveis, horrorosos, e o São Paulo tenta normalizar algumas situações que não podem ser normalizadas de jeito nenhum, principalmente se eu estiver falando em São Paulo Futebol Clube. Chega lá pro torcedor do Fortaleza e fala que o time dele é mediano, que o time dele não vai entrar para ganhar nada, que o time dele vai entrar pro próximo jogo só pensando e que vai o mais longe possível e tal. O torcedor do Fortaleza vai aloprar, fala aqui não, aqui é time grande, aqui vai entrar pra ganhar, coisa e tal. A mesma coisa pro torcedor do Bahia, do Fortaleza, do de Curitiba, do torcedor do América Mineiro, do torcedor do Fluminense, todos. Chega no São Paulo, começa uma ladainha, e agora a torcida está dividida entre a ladainha da diretoria, a ladainha do Rogério Ceni e a ladainha de alguns jogadores patéticos desse elenco de São Paulo. Tem que ter mudanças. Deixa eu falar com vocês aqui hoje sobre esse assunto então, um vídeo que eu não gostaria de fazer. Eu gostaria de chegar aqui e falar: a vitória foi maravilhosa, o título foi esplêndido, mas não. Vamos falar sobre esse assunto aí chatinho. Galera, deixa o like aí pra dar aquela moral aqui na coletiva do Juba Canal 2. Se inscrevam no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E aqui é o seguinte, como eu tô fazendo esse pedido para você se inscrever no canal aqui, que é o canal de notícias que chega à tarde, bateu a casa de 20 mil inscritos. Eu vou sortear uma camisa do Caleri para um dos inscritos aqui desse canal. Um dos inscritos, um da galera aqui vai receber uma camisa do Caleri oficial na sua casa, beleza? Se inscreve aí que você não vai se arrepender, eu agradeço de coração. Então vamos lá, o São Paulo ele teve esse empate contra o Fortaleza. E aí ficam dividindo opiniões, né? O Wellington presta, não é melhor o Reinaldo? Olha aí a torcida do São Paulo sendo calada. Ali que uns youtubers foram calados por Igor Gomes e que quem apoiou Igor Gomes desde sempre tinha razão e que os youtubers foram calados. Se não bastasse casos como o de Éder, que também recebe mais elogios do que o Luciano, né? Eu fico pensando o que o Éder fez para merecer do São Paulino mais elogios que o Luciano, sabe? O que o Gabriel Sara fez? E aí o São Paulino agora, uma das falas é o Igor Gomes, o papel importantíssimo em campo. Olha galera, eu vou falar pra vocês, eu tenho aqui o microfone pra falar e eu vou falar. O Igor Gomes ele não joga absolutamente nada. Mas ele fez um gol contra o time da Sul-Americana. Ele deu assistência primorosa pro Luciano contra o Fortaleza. O Igor Gomes ele faz um papel tático em campo que ele corre, não desarma, não dá assistências. Me calou a boca contra o Fortaleza. Não dá assistências. Joga no São Paulo desde que o Wagner Mancini assumiu. Jogou com ele lá no Paulista. Joga no São Paulo tem 3, quase 4 anos. Não dá 2 assistências por ano. Não faz 2 gols por ano. Não desarma 2 vezes por ano. É um jogadorzinho horrível, sim. Sim. O São Paulo, então, tem Nestor e Sara nesse pacote aí de jogadores que pra mim são horríveis. Se você pensar, tá perseguindo a base. Não. Marquinhos eu gosto muito. Pablo Maia eu gosto muito. Luan, simplesmente sou muito fã. Fã mesmo, de carteirinha. O Wellington eu gosto e acho e defendo inclusive a titularidade dele, apesar da alternância de alguns jogos bons ou ruins. Então tem jogadores da base que eu gosto muito. Diego Costa, sou um dos poucos, aí eu vou falar, um dos poucos youtubers, tá gravado, que nunca criticou o Diego Costa, nunca quis queimar o menino. Acho que vai ser um excelente back no Brasil, no âmbito nacional, não só do São Paulo, mas um ótimo back. Então eu acredito muito sim que a base do São Paulo é a salvação, é maravilhosa, é perfeita. Mas eu não posso acreditar numa torcida que obriga você, torcida e jornalistas também, né? Jornalista pega o microfone lá, tudo... Deixa eu engravatar aqui, ó. Não, quem não gosta do Gabriel Sara, quem não gosta não conhece futebol. Tá? Porque o Gabriel Sara, sabe assim, é conversinha pra boi dormir, cara. É conversinha pra boi dormir. Quem é jornalista que olha pro Gabriel Sara e fala, esse aqui é o craque, tem que mostrar pro São Paulino, pra nós torcedores, de onde ele tirou isso. Qual foi o jogo que ele viu que ele considerou que o Gabriel Sara era craque, quem não concorda com isso não conhece futebol. Beleza, qual foi o jogo? Quais foram os jogos? 1 ele fez, 2 ele fez. Quais foram os 3 jogos bons de Gabriel Sara desde que está no São Paulo e Nestor? E por que eu tô falando isso aí? É porque o Rogério Ceni ele chega e fala que o time de São Paulo ele é mediano e que não vai longe e que não sei o que e que tá preocupado, que queria comemorar títulos, mas que a realidade é outra.
E aí começa a minha raiva. A realidade é outra aonde? É claro que quando você tem Igor Gomes, Gabriel Sara e Nestor para ser o seu coração, o seu pulmão e o coração do time, Gabriel Sara, Igor Gomes e Nestor, não vai dar certo realmente como nunca deu. Nunca deu certo desde o Wagner Mancini que lançou Igor Gomes. O Sara apareceu logo em seguida ou junto com o Diniz. Sabe? Então não, claro que não vai dar certo. E aí a diretoria fala que está sem grana e o Rogério Ceni compra essa ideia, está sem dinheiro. Aí o Gabriel Sara recebe uma proposta de 56 milhões e não é vendido. O Nestor recebe uma proposta na casa dos 30 e pouco, não é vendido. E o Igor Gomes recebe uma proposta na casa dos 20 e pouco do Botafogo e não é vendido. Aí eu falei coisa de 100 e poucos milhões, certo? 56, com 30 e pouco, com 20 e pouco. Falamos em 100 milhões de jogadores da base que o Júlio Casares vem a público e fala que precisam ser mais valorizados para fazerem vendas melhores. O Igor Gomes pode assinar pré-contrato com outro time de graça daqui a pouquinho. Vai perder de graça o cara desse que nunca jogou nada e agora está valorizado, sabe lá Deus por quê, e aí ele vai ser indo embora de graça e vai deixar o São Paulo com prejuízo. Mas o São Paulo poderia ter rendido 100 milhões. E aí você concorda, você aí fala assim, não, peraí. Eu concordo com o Júlio Casares, tinha que valorizar mais. Eu concordo com o Rogério Ceni, o time de São Paulo é limitado. Tá bom. O São Paulo não é o mesmo São Paulo que foi buscar o Patrick pro lugar talvez do Gabriel Sara, ou talvez o Nicão pro lugar do Rodrigo Nestor, que joga mais avançado hoje, ou talvez o Colorado e o próprio Gabriel Neves pro lugar ali do Igor Gomes. Então vocês percebem que o São Paulo reclama de falta de grana, reclama que não tem time, e quando ele contrata o time investindo, contratando caras que eu não sei o Colorado, mas o Nicão e o Patrick vieram prontos, vieram jogando, com força física, com títulos na bagagem, vieram jogando. Esses caras não poderiam estar em campo ao invés de Gabriel Sara, Igor Gomes e Nestor e mudar esse discursinho derrotado. Mudar esse discursinho de que o Atlético é mais forte, o Flamengo é mais forte, o Palmeiras é mais forte, o Red Bull é mais forte, o Corinthians é mais forte. Até quando? Até quando nós precisamos aceitar que o que nós temos são só esses moleques da base, que só eles vão jogar impreterivelmente e que os nossos contratados que vieram ganhando títulos de outros clubes não prestam mais e tem que jogar minutos? Você quer que eu vou acabar com o meu dia? Eu falar assim, tô preparando o cara para jogar alguns minutos. Que conversa é essa de que um jogador profissional agora precisa jogar minutos? Isso não tira o entrosamento do time? Isso não tira totalmente o ritmo do jogador? Então esses minutos que são jogados atrapalham. Eu arrisco dizer que se você colocar o Benzema no São Paulo para tabelar com o Éder, ali no lugar do Luciano, para tabelar com o Éder numa Sul-Americana, pegando o Lima pegando um time lá em Lima com altitude, também não vai jogar. Porque ninguém tem ritmo de jogo, ninguém tem entrosamento. Aí falam que o Rigoni não presta, que Marquinhos não presta, que Luciano não presta. Tá vendo? O que tinha que jogar tá jogando já o que tinha de melhor, que é o Igor Gomes, é Sara, é Nestor. Como que pode chegar numa lógica dessa se os caras mal têm chances? Dê a chance pro Rigoni, pro Luciano, Patrick e Nicão, a chance que tiveram, Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Éder, e eu duvido que o São Paulo não performa muito mais. Então quando o Rogério Ceni vem com esse discursinho derrotado de que o São Paulo é um time hoje comum e que temos que aceitar a realidade, Rogério Ceni, nos mostre então qual que é a realidade. Porque o que nós vemos não é a realidade que você vê. O que o São Paulino vê é o seguinte: jogadores contratados pelo São Paulo e muito por você também, Patrick, Nicão, Colorado, foram jogadores que você aceitou que viessem para o São Paulo e esses jogadores não jogam no São Paulo. André Anderson não joga no São Paulo. Quando jogam meio tempo. E olhe lá, inclusive o Patrick no penúltimo jogo deu até assistência e ainda saiu no intervalo. Então qual que é a realidade que nós devemos enxergar? A realidade de que os contratados, os reforços, vieram para jogar e não estão jogando e que só o que nós temos são esses meninos da base que já está comprovado por A mais B que não jogam absolutamente nada? Ou a realidade é que você, Rogério Ceni, junto com a diretoria do São Paulo, foi buscar Patrick, Nicão, Colorado, etc, para que ninguém jogasse, que eles são ruins? Se eles são ruins e custaram uma fortuna, por que você deixou trazer? Qual que é a realidade que nós devemos acreditar?
são ruins, não era para trazer, e Rogério Ceni junto com o Júlio Casares e Muricy deixaram que chegasse, ou eles são bons mesmo, não dá para entender por que joga Gabriel Sara, Igor Gomes e Sara e Nestor, sabe, tem coisa errada por aí, alguma coisa tá faltando na explicação geral. Falta algo na explicação geral desse time que nós não conseguimos identificar vendo daqui. Não fale para nós, portanto, em realidade. Portanto, não diga para nós aqui que o São Paulino não deve esperar mais do que isso. O São Paulino espera, no mínimo, o Nicão do Atlético. No mínimo, o Patrick do Inter. No mínimo, o Colorado Seleção da Colômbia. No mínimo, o Uruguai, o Gabriel Neves, seleção do Uruguai. No mínimo, o André Anderson, que veio da Lazio. No mínimo, o Luciano, que jogou bola recentemente pelo São Paulo e muito. No mínimo, o Rigoni, que jogou bola recentemente pelo São Paulo e muito. Caleri tá jogando, tá performando, beleza, mas de resto a maioria caiu de produção. Então me fale, qual que é essa realidade que o São Paulino tem que entender? Não fale mais para nós, São Paulinos, que o gramado tá muito molhado, ou que tá muito seco, ou que tá muito calor, ou que tá muito frio. Não fale para o São Paulino mais que o Gabriel Sara é o forte enquanto o Patrick está no banco. Não priorize o Alisson a troco de qualquer coisa, porque o Alisson faz uma função tática em campo que só quem consegue ver é o técnico. Nenhum torcedor consegue ver a função tática do Alisson. E o cara virou um titular absoluto. E quando o Patrick joga, todo mundo prefere. E aí ficam se perguntando: ah, mas o Patrick não tá pronto, não é verdade? Ah, mas o Patrick não tem ritmo, não é verdade? Não, não é verdade. A verdade que nós vemos é outra. A verdade que o São Paulino vê é que o Rogério Ceni vai perder o elenco rapidinho. E vai perder o elenco por injustiças. São cometidas injustiças diariamente nesse time de São Paulo, quando jogadores igual o Luciano ficam no banco para Éder ou para André Anderson improvisado. Porque ninguém pode tirar a posição de Nestor e Igor Gomes e do Sara também, que tá machucado. Então assim, tá feio de ver. Tá esquisito de ver. O São Paulo não é só isso aí não, que só ganha no Morumbi. O São Paulo não pode mais a desculpinha para não ganhar jogos e para tomar gols bestas. O São Paulo precisa ir para cima e ganhar jogos de verdade. Chega de colocar na cabeça crise, chega de colocar na cabeça desculpa antes de acontecer a derrota para fazer o São Paulino já se acomodar. O São Paulino não vai se acomodar. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!